E aí, galera? Então, dando sequência à nossa aula de Egito Antigo, nesse vídeo eu vou estar analisando com vocês as questões religiosas e todo o legado cultural deixado por essa civilização. Tudo bem? Então, anotem aí as partes essenciais do vídeo. Então, iniciando o conteúdo, quando falamos sobre a religiosidade dos egípcios, é preciso deixar bem claro que eles acreditavam em vários deuses, sendo assim, eles eram politeístas, né? Então, como eram esses deuses? Como os egípcios representavam essas divindades? Então, alguns deles tinham a forma humana, outros eram animais e alguns os dois juntos. Então, se vocês olharem aqui, né, ao lado, a gente tem aqui a representação de Ra, que segundo a religiosidade egípcia, foi o Deus que criou o mundo. Né? Então tudo nasce a partir dos poderes de Ra. Quando a gente fala que os deuses eles eram meio a meio, né? Aparece nas provas como característica antroposomórfica. Então, analisando a origem dessa palavra aqui, se a gente dividir ela em três, então antropo significa homem, zo significa animal e morphos, ou mórfico, significa forma. Então, deuses com forma humana e animal. Tudo bem? É preciso deixar bem claro que os egípcios eles acreditavam na vida após a morte, né, num juízo final, e que a alma ela voltaria, ela regressaria ao mesmo corpo. Então é por essa razão que eles mumificavam aí aqueles que morriam, né? Só para que vocês tenham noção com relação a esses deuses, aqui a gente analisa aí alguns deles, tá certo? Então esse seria o panteão dos deuses egípcios. Então eu falei aqui sobre Ra, né? O deus criador de tudo. Não vou falar sobre cada um deles, o que eles representam, tal, porque eu vou convidar vocês a pararem o vídeo, escolherem um e pesquisar sobre qual é a lenda, né, o que esse deus representa e tudo mais. Beleza? Mas eu posso falar sobre alguns aqui. Tá? Então aqui, ó, a gente tem Osíris, né, esse deus ele representava aí o juiz dos mortos, né, aquele que julgaria os desencarnados. A gente tem ao lado de Osíris Anubis. Vocês vão ver uma outra representação deles, mas Anubis, segundo a tradição egípcia, é aquele que conduz, né, as almas no submundo. Então ele é também considerado aí o guardião do cemitério, algo nesse sentido. Deixa eu ver. Temos aqui Horus, né? Eu falei um pouquinho sobre ele na aula passada, que era o deus que representava aí o faraó na Terra, tá certo? Tem Tote, que é o deus da sabedoria, esse é um dos que eu mais gosto. Né? Então notem que ele está escrevendo alguma coisa aqui, ó. Então, segundo as tradições também egípcias, ele era o responsável pela biblioteca dos deuses, ele escreveu o livro dos mortos, né? Que era o livro que geralmente era enterrado com o faraó, né? No submundo. E escreveu também o livro de Tote, que segundo a crença aí, era um livro que continha todos os segredos do universo. Então essa é a beleza aí desses deuses egípcios. Tudo bem? Então, dando sequência, falando um pouquinho sobre a mumificação, é preciso deixar bem claro que esse era um procedimento bastante caro, né? Não eram todos os egípcios que tinham condição de ser mumificado, né? Quando morriam. E como é que funcionava essa mumificação? Então eles geralmente abriam esse corpo, tiravam todos os órgãos, preservavam, né, o coração, porque eles acreditavam que ali estava a origem da vida. Então retiravam todos os órgãos menos o coração, lavavam esse corpo em inúmeros óleos, em inúmeras fragrâncias aí,
e deixavam esse corpo repousar por alguns dias sobre o sal, né? E aí esse corpo ele secava e perdia mais ou menos 70% do seu peso. E a partir de então eles enrolavam esse corpo em faixas de linho, tá certo? Então era um procedimento que durava aí 70 dias mais ou menos, né? E não era para todos, né? Tinha um outro procedimento também mais barato, mas não garantia a preservação desse corpo, como, por exemplo, a mumificação dos faraós, né? Então notem aqui que Ramsés II, esse importante faraó do Egito, a gente consegue perceber os traços dele, né? Ó, tem cabelo, né? O formato dos lábios ainda está bastante preservado, a questão do nariz, né? E dessa forma, então, eles acreditavam que a alma ela poderia usufruir da vida após a morte se o corpo estivesse preservado. É preciso lembrar que quando essa múmia, né, ela era colocada dentro de um sarcófago, ia junto, né, parte do seu dinheiro, ia junto o livro dos mortos, né, que era o livro que guiava aí o faraó no submundo, né, que era um livro que continha inúmeras cantigas, inúmeras poesias, né, era uma espécie de mapa também para que o faraó chegasse até o mundo de Osíris, tá? Muita comida era colocada junto desse corpo porque ele tinha, né, que viver bem aí no submundo, beleza? Então, falando um pouquinho sobre a escrita, né, ela é importante tanto para os ritos religiosos quanto para a questão dos registros de impostos, por exemplo, né? As escritas elas estavam divididas aí em 3 categorias, né? Então a gente tinha a escrita demótica, né? Que era utilizada aí para manuscritos de menor importância, né? Relatando aí assuntos do dia a dia, a própria questão dos impostos, como eu já falei, né? O registro dos impostos, de cotação e tal. A gente tem a hieroglífica, né? Que é aquela que decorava os túmulos, né? E a hierática, que é uma simplificação dessa que eu citei. Tá certo? Então, lembrando que os escribas eram os únicos que dominavam, né, tanto a leitura quanto a escrita, então isso fazia deles aí uma categoria privilegiada, né, dentro dessa sociedade. E sempre deixando claro que os egípcios eles não foram os primeiros povos a desenvolver um sistema de escrita. Tudo bem? Então, para que vocês visualizem, né, a demótica, a hieroglífica e a hierática, tá certo? Dando continuidade, é graças à civilização egípcia que houve, né, por uma questão do desenvolvimento, a questão da arquitetura, né? Então essa sociedade ela era recheada de construções, né, pirâmides, templos religiosos, prédios, monumentos, estátuas, e eles se destacaram, né, nesse quesito. Dentro dessa sociedade houve o desenvolvimento das primeiras práticas matemáticas, né, com relação àquilo que eu já disse sobre os impostos. Eles desenvolveram a astronomia e isso possibilitou, né, o auxílio aí do plantio e da colheita, qual época era melhor para plantar, qual época era melhor para colher. Né, isso resultou na criação de um dos primeiros calendários solares aí, com 12 meses no ano e 30 dias cada mês. Então notem a semelhança aí com o nosso calendário. Né? Eles desenvolveram também a medicina a partir desse processo de mumificação, então eles já conheciam o corpo humano e como mais ou menos ele funcionava, tá certo? Desenvolviam aí pequenas cirurgias, então há fósseis aí encontrados, né? Há restos mortais encontrados aí com resquícios de cirurgias, inclusive no cérebro, beleza? E é preciso deixar bem claro que todo esse desenvolvimento ele tem aspiração religiosa, tá certo? Então tudo é plantado, tudo é construído, tudo é pensado a partir da figura do faraó,
Beleza? Então, trabalhar para esse Deus encarnado é motivo de honra, é motivo de orgulho, né? Eles gostavam de, de realizar essas atividades, tá certo? Porque eles acreditavam também que era uma forma de garantir aí a sua vida após a morte, né? A partir da veneração do faraó, tá certo? E a gente tem aí como exemplo as arquiteturas, né? Então notem a grandiosidade desse desenvolvimento. Notem o quanto é rico, o quanto é bonito, né? Todos esses monumentos, né, que eles fizeram. E por fim as pirâmides, né? Finalizando aí a nossa aula, eles passaram a construir as pirâmides por uma questão também religiosa, então diferente daquilo que o pessoal acredita. Os egípcios eles não moravam em pirâmides, então essas não são as casas, né, que eles viviam. Então eles construíam elas para que o corpo fosse sepultado, né, dentro de cada uma delas, tá? Então lembrando que isso que a gente vê é o que sobrou dessas pirâmides, então há relatos de que elas eram completamente brancas por fora, refletindo a luz do sol, tá? Deixa eu ver, o que mais que eu posso falar sobre elas? Bom, eu acho que de uma certa forma, eu acho que essas são as mais conhecidas, né? Geralmente quando a gente pensa em Egito, vem essa imagem à nossa cabeça. E eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, curiosidade, me procurem, tá certo? Então fiquem bem e até o próximo conteúdo, beleza?